Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos aqui para trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. Deus renova todas as coisas a cada manhã. Então, esta palavra é direcionada a você neste dia e pode mudar o curso da sua vida. Preste bem atenção. Perdoar não é fácil, mas é necessário. Vou transmitir a você aquilo que Deus colocou no meu coração e por isso ouça atentamente o que diz a palavra de Deus. Mateus capítulo 18, versículo de 23 em diante. Fala da parábola do credor incompassivo. Vamos ler. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Veja comigo a profundidade deste texto. Jesus está nos ensinando algo muito profundo. Há um segredo espiritual atrás desta parábola. O que é uma parábola? É uma narrativa que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Ou seja, Jesus está nos ensinando que o reino de Deus é comparado a isso. Vamos partir do ponto que o homem pecou contra Deus e ele foi destituído da glória de Deus. Ele não morreu fisicamente, mas ele morreu espiritualmente. Morreu para as coisas de Deus, para a vida de Deus. E ele estava condenado a viver eternamente longe de Deus. E para que o homem tivesse comunhão novamente com Deus, ele precisava do perdão de Deus. Imagine que você tem uma dívida altíssima. Digamos que ela seja impagável. Nem trabalhando a vida inteira, economizando muito e não gastando com nada, nem assim você consiga pagar. Mas sem que você espere, aparece uma pessoa e paga essa dívida para você. Seu nome, que estava sujo, fica limpo. E o crédito que você não tinha, agora você passa a ter. Veja, o apóstolo Paulo disse que a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário cancelou a nossa dívida. Que dívida era essa que havia contra nós? A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nenhum de nós tinha com que pagar a Deus o que lhe devíamos. O homem não tem meios para pagar a ofensa que o pecado e a rebeldia do seu coração ocasionaram contra Deus, pois o pecado agride Deus de tal maneira
dívida de tal modo que é impossível repararmos o mal que ele causa. E o texto diz: trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos, muito, mas muito dinheiro. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Jesus nos mostra aqui a situação desesperadora da pessoa que deve. Essa situação era também a nossa perante Deus. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Mas aquele servo não tinha com que pagar, não tinha como pagar. A dívida era muito alta. E o Senhor daquele servo teve misericórdia, compadeceu-se, mandou embora e perdoou-lhe toda a dívida. Através dos séculos, o homem tem procurado todo meio para se justificar diante de Deus e fazer as pazes com Deus, ter o perdão de Deus, mas nada houve que resolvesse o problema do seu pecado. O texto está nos mostrando o procedimento de Deus para conosco, quanto à nossa responsabilidade como pessoas perdoadas. Ele mostra ainda como a pessoa passa de uma condição de vida para outra, e ele define as consequências de cada procedimento. Jesus pagou o preço do nosso resgate com o seu sangue, com o seu sacrifício, e nos libertou da escravidão, pois éramos escravos do maligno, que enganou e corrompeu o ser humano. Através do sangue de Jesus, os nossos pecados foram perdoados. Quando você e eu recebemos o perdão de Deus, a nossa condição era realmente desesperadora, pois o não ter com que pagar é o elemento principal na questão do perdoar. O Senhor teve misericórdia e perdoou-lhe toda a dívida. Jesus nos perdoou e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Somos perdoados e aceitos por Deus. Essa é a nossa condição em Cristo. A dívida foi paga, meu nome foi limpo e eu fui liberto. Olha a semelhança deste texto, porque no nosso caso, com relação a Deus, pela graça e pela compaixão de Deus, você e eu somos perdoados. E em consequência disso, passamos a gozar de uma maravilhosa condição que a graça de Deus nos proporciona. Hoje nós somos libertos por Jesus. Aquele servo teve a sua dívida perdoada. O servo perdoado, ele foi liberto da dívida que o esmagava. Jesus diz nesta parábola que o Senhor mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. O servo saiu daquele lugar totalmente livre de toda e qualquer dívida, e ninguém tinha mais o direito de cobrar nada dele, porque a dívida já não existia mais. O servo perdoado tornou-se uma pessoa totalmente livre, não podendo ser atingido por ninguém. Mas preste bem atenção no que eu vou lhe dizer agora, porque esta mensagem tem 2 pontos importantes: ser perdoado e perdoar. Porque todos gostam de receber da graça e misericórdia de Deus, mas muitas pessoas não procedem de igual modo. As pessoas esquecem que Deus nos livrou e muitos têm se deixado envolver em situações que prejudicam a sua liberdade em Deus. Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Veja, é inacreditável como aquele homem despejou
todo o mau sentimento do seu coração contra o seu conservo, pois diz, agarrando o sufocava. Que tristeza! Veja como Deus se entristece. Jesus mostra como é o coração daquele que não perdoa ao outro. O que precisamos entender é que quando aquele homem lançou seu conservo na prisão, ele comprometeu a sua própria condição, porque ele prendeu-se à situação lastimável do conservo que ele condenou. E em consequência disso, a sua própria situação mudou. Aquele homem que era livre, a partir daquele momento, ele ficou aprisionado pelo problema da dívida do outro, lançando o outro na prisão. Quando ele prendeu seu conservo, ele também ficou preso. E isso lhe trouxe uma consequência terrível. Por que o nosso coração é tão mau? Por que nós guardamos tantas coisas dentro do nosso coração e não perdoamos aqueles que estão ao nosso redor? Perdoar não é fácil, mas é necessário. Muitos estão guardando mágoa no coração. Muitas pessoas estão presas por não perdoar, aprisionadas porque não liberam perdão em seus corações. Quantas pessoas poderiam estar livres? Fique livre desse mal, perdoe, libere o perdão no seu coração, porque a falta de perdão traz consequências terríveis para nós, nos aprisiona. Então o seu Senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, entregou-o aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Em Mateus capítulo 6, versículo 12, Jesus nos ensina a orar, dizendo: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aqueles que nos ofendem, aqueles que nos caluniam. Como foi que Deus perdoou a você? Será que você sabe perdoar os outros desta mesma forma? É isto que Jesus nos ensina. Perdoar envolve reciprocidade. É uma troca de posição, de identificação. E precisamos considerar este assunto atentamente, porque o não perdoar ocasiona muitas complicações. Se você não libera o perdão no seu coração, você compromete a sua própria liberdade. E Deus nada pode fazer, pois agindo desta forma, você dá a Satanás condições de aproveitar da situação para fazer você sofrer. Infelizmente, o servo livre, citado no texto, tornou-se um servo malvado. Por causa da sua própria falta de perdão, ele foi entregue aos verdugos para que pagasse toda a dívida. Aquele homem não conseguiu se livrar da situação que ele mesmo criou e esqueceu-se de que aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Será que você entende isso? Veja como esse assunto é importante na nossa vida. Muitas pessoas estão doentes emocionalmente, doentes fisicamente, doentes espiritualmente, porque não liberam o perdão. Você quer ser livre? Você quer ser liberto? Você quer estar na condição em que Deus colocou? Em Mateus 18:35 diz: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Mais uma vez eu vou frisar para você: faça o mesmo.
Em Efésios 4:32 diz: Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. É por isso que você e eu, quando perdoamos a dívida ou a ofensa de alguém, nós ficamos livres e não somos mais incomodados. Precisamos perdoar aqueles que nos ofendem. Não perca a chance de estar acima daquele que te ofendeu, perdoando-o. Isso mostra que você entendeu o que Deus fez por você através de Jesus. Deus se colocou em meu lugar, perdoando os meus pecados. E eu preciso me colocar no lugar do outro, perdoando também os seus pecados. Eu quero orar por você neste momento. Deus está presente aí onde você está. Ele te conhece. Ele sabe o que você tem guardado durante anos. Ele sabe o que está guardado aí no seu coração. Mágoa, rancor, angústia. E essa falta de perdão tem consumido você a cada dia. Porque, na verdade, você tem se prendido pela sua própria atitude. Vamos orar neste momento. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor. Pedimos a Ti a Tua misericórdia, pedimos a Ti, ó Deus, a Tua graça, pedimos a Ti a Tua força, para que o Senhor, ó Deus, nos ajude neste momento, ajude esta pessoa que está ouvindo esta palavra, que não tem forças para perdoar, que, ó Deus, não tem forças, ó Deus, para liberar o perdão no seu coração, mas que tem estado presa durante tanto tempo. Dê condições a ela, Senhor, para perdoar. Que todo sentimento ruim seja quebrado agora em nome de Jesus. Senhor, perdoa, Senhor, esta pessoa que guarda no coração, que tem alguma coisa contra alguém. Senhor, dê forças para que essa pessoa perdoe, ó Pai, para que o Senhor também possa perdoar as suas ofensas, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, pois a Tua palavra diz que o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, que não teve misericórdia. Se nós perdoarmos, seremos perdoados. Libere perdão, Senhor, na vida desta pessoa. Sabemos que não é fácil perdoar. Sabemos, ó Deus, como é difícil lidar com esta área da nossa vida. Mas eu sei que o Senhor pode, ó Deus, nos dar força suficiente para que nesse momento possamos liberar o perdão. Nós te pedimos, porque disto depende o nosso futuro. É o que nós te pedimos, Pai, agora, em nome de Jesus. Amém. Se você foi edificado através desta mensagem, compartilhe com outras pessoas. Seja um instrumento nas mãos de Deus para levar a palavra do Senhor àqueles que precisam. Deus seja contigo.